Os programas e as atividades de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estão se tornando cada vez mais centralizados no lar e apoiados pela Igreja, o que se evidencia pela série de ajustes anunciados em conferências gerais recentes. O presidente Russell M. Nelson nos aconselhou: há muito mais por vir. Tomem suas vitaminas. Descansem. Vai ser emocionante. Oro para que eu tenha a ajuda do Espírito Santo ao considerarmos juntos as várias implicações básicas desses ajustes em andamento na Igreja restaurada do Senhor. Recentemente, o elder Craig C. Christensen foi meu companheiro em uma conferência de liderança do sacerdócio, e ele usou duas perguntas simples para enfatizar o princípio de tornar o processo centralizado no lar e apoiado pela Igreja. Ele sugeriu que, em vez de voltarmos para casa depois das reuniões da Igreja e perguntarmos o que aprendemos sobre o Salvador e seu Evangelho hoje na Igreja, devemos perguntar em nossas reuniões da Igreja o que aprendemos sobre o Salvador e seu Evangelho esta semana em casa. A observância adequada do Dia do Senhor, o novo currículo e a nova programação das reuniões nos ajudam a aprender o Evangelho tanto em casa quanto na igreja. Cada membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a responsabilidade individual de aprender e viver os ensinamentos do Senhor e de receber as ordenanças de salvação e exaltação pela autoridade apropriada. Não devemos esperar que a Igreja, como organização, nos ensine ou nos diga tudo o que precisamos saber e fazer para nos tornarmos discípulos dedicados e para perseverarmos valentemente até o fim. Ao contrário, nossa responsabilidade pessoal é aprender o que devemos aprender, viver como sabemos que devemos viver e nos tornar quem o Mestre gostaria que nos tornássemos. E nosso lar é o lugar principal para aprendermos, vivermos e nos moldarmos. Quando Joseph era criança, aprendeu sobre Deus com sua família. Os esforços de Joseph para saber o que Deus desejava para ele fizeram com que ele buscasse a verdade entre as muitas igrejas cristãs, ponderasse as Escrituras diligentemente e orasse sinceramente a Deus. Quando o jovem Joseph Smith voltou do Bosque Sagrado para casa, logo após ter visto o pai e o filho, ele falou primeiro com sua mãe. Ele relata: ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que se passava. E ele respondeu: não se preocupe, tudo está bem, eu estou bem. Então, Joseph disse a ela: aprendi por mim mesmo. A experiência de Joseph nos dá um padrão poderoso de aprendizado que cada um de nós deve imitar. Também precisamos saber por nós mesmos. O propósito fundamental do plano de nosso Pai Celestial é que seus filhos se tornem mais semelhantes a Ele. Por esse motivo, Ele nos concede oportunidades essenciais de crescimento e progresso. Nosso compromisso de aprender e viver de acordo com a verdade é cada vez mais importante em um mundo que se encontra em comoção e está ainda mais confuso e perverso. Não podemos esperar que o simples fato de frequentarmos as reuniões da igreja e participarmos de programas nos concederá toda a edificação e proteção espiritual que nos permitirão resistir no dia mau. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. Os líderes e professores inspirados e as atividades inspiradoras da igreja ajudam o indivíduo e a família a crescer espiritualmente. E embora todos precisemos seguir adiante no caminho do convênio, a responsabilidade principal de desenvolvermos força e resistência espiritual repousa sobre cada um de nós. Lembrem-se de como Nefe, filho do profeta Leí, desejou ver, ouvir e saber por si mesmo, pelo poder do Espírito Santo, as coisas que seu pai havia aprendido na visão da árvore da vida.
Em sua juventude, Neff claramente necessitava do exemplo e dos ensinamentos de bons pais e foi abençoado por eles. No entanto, assim como Joseph Smith, ele ansiava aprender e saber por si mesmo. Se tudo o que vocês e eu sabemos sobre Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado é o que outras pessoas nos ensinam ou dizem, o fundamento de nosso testemunho sobre ele e seu glorioso trabalho dos últimos dias está edificado sobre a areia. Não podemos depender exclusivamente da luz e do conhecimento de outras pessoas sobre o Evangelho, ou tomá-los emprestado, mesmo que sejam daqueles a quem amamos e em quem confiamos. De modo significativo, o profeta Joseph Smith ensinou que cada santo dos últimos dias precisa compreender por si mesmo os desígnios e propósitos de Deus em nossa vida ao mundo. Se pudéssemos ler e compreender tudo o que foi escrito desde os dias de Adão, sobre o relacionamento do homem com Deus e os anjos, num estado futuro, pouco saberíamos a esse respeito. A leitura das experiências alheias ou as revelações dadas a outras pessoas jamais poderão dar a nós um entendimento de nosso estado e de nossa verdadeira relação com Deus. O conhecimento dessas coisas tão somente se pode obter pela experiência mediante as ordenanças que Deus estabeleceu para esse propósito. Permitir o cumprimento desse grandioso objetivo espiritual para os indivíduos e as famílias é uma das razões fundamentais de os programas e as atividades de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estarem se tornando mais centralizadas no lar e apoiados pela Igreja nesta época específica da dispensação da plenitude dos tempos. Permitam-me resumir algumas razões básicas pelas quais o aprendizado do Evangelho está se tornando cada vez mais centralizado no lar com o apoio da Igreja. O centro de treinamento missionário mais importante é nosso lar. Os centros de treinamento missionário secundários se encontram em Provo, Manila, Cidade do México e outros locais. Nossas aulas mais instrutivas da escola dominical devem ser nosso estudo individual e familiar em nossa residência. Aulas úteis, mas de importância secundária, acontecem em nossas capelas. Os centros de história da família agora ficam em nossa casa. Também existe apoio complementar para a nossa pesquisa de história da família em nossas capelas. As aulas fundamentais de preparação para o templo ocorrem em nosso lar. Aulas de preparação importantes, mas secundárias, podem ser conduzidas periodicamente em nossas capelas. Transformar nosso lar em um santuário para que permaneçamos em lugares santos é essencial nestes últimos dias. E por mais importante que o aprendizado centralizado no lar e apoiado pela Igreja seja hoje para nosso fortalecimento espiritual e nossa preparação, ele será ainda mais vital no futuro. Pensem em como o princípio centralizado no lar e apoiado pela Igreja se aplica à nossa preparação e dignidade pessoal para recebermos as ordenanças e os convênios sagrados na casa do Senhor. De fato, a preparação para o templo é mais eficiente quando realizada em nosso lar. Mas muitos membros da Igreja não têm certeza do que é ou não apropriado dizer fora do templo a respeito do que acontece no templo. O presidente Ezra Taft Benson descreveu o motivo dessa incerteza. O templo é um local sagrado e as ordenanças do templo têm natureza sagrada. Devido a essa característica, às vezes relutamos em conversar sobre o templo com nossos filhos e netos. Como consequência, muitos não desenvolvem um desejo genuíno de frequentar o templo, ou, quando o visitam, fazem-no sem terem sido preparados para as obrigações e os convênios que ali assumem. O presidente Benson continua: creio que uma compreensão ou informação adequada
ajudaria imensuravelmente a preparar nossos jovens para irem ao templo e reforçará neles o desejo de buscar as bênçãos de seu sacerdócio da mesma maneira que Abraão buscou as suas. Duas diretrizes básicas podem nos ajudar a alcançar a compreensão adequada enfatizada pelo presidente Benson. Primeira diretriz: devido ao nosso amor pelo Senhor, devemos sempre falar sobre sua casa santa com reverência. Não devemos revelar nem descrever os símbolos especiais associados aos convênios que recebemos nas cerimônias sagradas do templo. Nem devemos falar sobre as informações sagradas que no templo prometemos especificamente não revelar. Segunda diretriz: o templo é a casa do Senhor. Tudo no templo remete a nosso Salvador, Jesus Cristo. Podemos falar dos propósitos básicos e da doutrina e dos princípios associados às ordenanças e aos convênios do templo. O presidente Howard W. Hunter aconselhou: falemos a nossos filhos sobre os sentimentos espirituais que temos quando estamos no templo. Ensinemos a eles com mais sinceridade e confiança as coisas que podemos dizer de modo apropriado sobre os propósitos da casa do Senhor. Irmãos e irmãs, por gerações, desde o profeta Joseph Smith até o presidente Russell M. Nelson, o propósito doutrinário das ordenanças e dos convênios do templo tem sido extensivamente ensinado pelos líderes da igreja. Há uma rica reserva de recursos impressos em áudio, vídeo e outros formatos para nos ajudar a aprender sobre as ordenanças iniciatórias, a investidura, o casamento e outras ordenanças de selamento. Há também informações sobre como podemos seguir o Salvador ao receber e honrar os convênios de guardar a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do Evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Todos os membros da igreja devem se familiarizar com os excelentes materiais disponíveis no site temples.churchofjesuschrist.org. O presidente Russell M. Nelson enfatizou o equilíbrio vital que existe entre a natureza sagrada das cerimônias do templo e as informações valiosas, precisas e adequadas sobre os templos que a igreja publica e disponibiliza a todos. Ele explicou: recomendo aos membros que leiam os verbetes do Guia para Estudo das Escrituras relacionados ao templo, como convênio, sacrifício, templo e unção e ungir. Podem também ler Êxodo, capítulos 26 a 29 e Levítico, capítulo 8. O Velho Testamento, assim como os livros de Moisés e de Abraão na Pérola de Grande Valor, ressaltam o caráter antigo das ordenanças do templo e sua natureza duradoura. Assim, imaginem que seu filho ou sua filha diga: alguém na escola me disse que as pessoas usam roupas estranhas no templo. É verdade? Há um vídeo curto com o título As Roupas Sagradas do Templo, no site temples.churchofjesuschrist.org. Esse excelente recurso explica como, desde tempos antigos, homens e mulheres adotaram a música sacra, diferentes formas de oração, vestimentas religiosas cheias de simbolismo, gestos e rituais para expressar seus sentimentos mais profundos de devoção a Deus. Portanto, a igreja apoia a preparação centralizada no lar para o recebimento das gloriosas bênçãos do templo, por meio de ensinamentos básicos e ótimos recursos tais como esse vídeo. Há muitas informações úteis disponíveis. Ao nos esforçarmos por andar na mansidão do Espírito do Senhor, seremos abençoados de modo a compreender e alcançar em nosso lar o equilíbrio necessário entre o que é e o que não é apropriado ser discutido sobre as ordenanças e os convênios do templo.
Acredito que alguns de vocês estejam se perguntando se o aprendizado do Evangelho pode realmente se tornar centralizado no lar com o apoio da igreja. Talvez você seja o único membro da igreja em sua casa, ou tenha um cônjuge que não o apoia, ou cria seus filhos sozinho, ou é solteiro ou divorciado e mora sozinho. E talvez tenha perguntas sobre como esses princípios se aplicam a você. Talvez vocês, marido e mulher, estejam se perguntando um ao outro, será que vamos conseguir? Sim, vocês vão conseguir. Prometo que bênçãos capacitadoras fluirão e serão evidentes em sua vida. Portas se abrirão, a luz brilhará. Sua capacidade de perseverar com diligência e paciência aumentará. Testifico alegremente que bênçãos compensadoras virão ao nos esforçarmos para cumprir nossas responsabilidades individuais, de aprender e amar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Podemos verdadeiramente nos preparar para obter todas as coisas necessárias. Faço-lhes essa promessa e presto testemunho dela no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.